Olá, meus queridos alunos da Faculdade de Direito de Franca. Bem-vindos aqui para mais uma aula da disciplina de Ciência Econômica e Política. Nós estamos estudando a unidade 3, a unidade que trata de teorias econômicas. E em teorias econômicas, nós começamos primeiramente abordando o mercantilismo. E dentro do mercantilismo, nós começamos a abordar o protecionismo, tão presente na época do mercantilismo e presente até nos dias de hoje, e logo a seguir nós vamos abordar a chamada teoria do comércio internacional. Nesta videoaula nós vamos falar de protecionismo e na nossa aula propriamente dita nós vamos abordar a teoria do comércio internacional. Bom, vejamos, protecionismo. Protecionismo vem de proteger. Protecionismo é uma política econômica que visa proteger o mercado interno da concorrência externa. É uma prática muito utilizada desde o século XVI com o mercantilismo, mas que são aplicadas atualmente por diversos países, em diversos momentos, em maior ou menor escala. Vejamos o seguinte, eu sempre comentei aqui com vocês, e talvez nem sempre eu consegui me fazer compreender da importância que tem, da correlação que existe entre a política e a economia. Para nós economistas, infelizmente, as medidas econômicas são tomadas por decisões políticas. E precisa de ver como que você vende essa questão do protecionismo. Vejamos, proteger. Você protege aquele setor que é mais vulnerável, aquele setor que é menos eficiente. Então esse setor que é menos eficiente eu vou proteger, porque o setor que for eficiente, que for dinâmico, você não precisa de dar proteção a ele. Você vai proteger aquele que é menos eficiente, aquele que não tem um produto tão bom, aquele que não tem um preço tão bom, aquele menos eficiente. Então esse eu vou proteger. Aí como que você vai vender essa ideia? E aí a questão política. Vejamos o seguinte, você tem um determinado setor da sua economia que é menos eficiente, e aí ele está sofrendo uma concorrência e essa concorrência está fazendo com que esse setor perca participação na economia, ou seja, as empresas estão quebrando, e aí você vende aquela ideia, ó, vou proteger esse setor contra a concorrência externa, vou proteger os empregos aqui, vou proteger esse setor. E esse discurso, a palavra proteção soa gostoso, né? Então você consegue, muitos políticos conseguem vender essa ideia como sendo algo interessante. Estão protegendo o setor que está quebrando, que está com dificuldade, protegendo aqueles empregos. Então soa gostoso. Por outro lado, você precisa de ver também a coisa de outra maneira, né? Ora, você está reservando, quando você está protegendo, você está deixando para aquele setor o mercado nacional. O mercado nacional vai ficar para aquele setor. Então, ou seja, você está deixando para o mercado local, para nós, o ruim. O menos eficiente, o mais caro, nós vamos reservar para nós. O bom, o eficiente, o barato, fica para os demais. Nós vamos ficar com o ruim. Então, olha só como essa questão do protecionismo, você pode fazê-la soar bacana, interessante, gostoso aos olhos de todos, mas, por outro lado, você está reservando para si o ruim, o menos eficiente. O menos eficiente. Bom, vejamos, como que se pratica o protecionismo? Os mecanismos de práticas protecionistas são basicamente três. Primeiramente, o mecanismo clássico de se adotar práticas protecionistas através das barreiras ou das tarifas alfandegárias, certo? Que são os impostos de importação, cobrados quando o produto importado chega ao país. Eles são cobrados de acordo com a essencialidade do produto,
certo? Ou do setor que você queira proteger. Então, veja bem, cada país tem as suas tarifas de importação, certo? Que ele define de acordo com os setores que ele quer ou não proteger, aqueles produtos que ele acha essenciais ou não. Então, por exemplo, no Brasil, os produtos que ele considera menos essenciais, os produtos supérfluos, então esses eu coloco uma taxação elevada, né? Coloco uma taxação elevada. Produtos essenciais, por exemplo, equipamentos médicos, remédios, máquinas e equipamentos que eu não tenho similar nacional, eu coloco também uma alíquota baixa, quer dizer, estou facilitando a entrada desse. Produtos que eu quero proteger mais, vamos supor, o setor de automóveis, por exemplo, se eu quero proteger mais, então eu coloco uma tarifa um pouco maior, né? Então, essas tarifas, o Estado pode aumentar ou diminuir a seu bel prazer, né? Ou de acordo com acordos que ele tenha feito, e ela serve para barrar, para inibir, para dificultar a entrada. Por isso que barreiras, são barreiras que têm que ser transpostas, né? Então, um produto que custa, vamos supor, $1.000, ele vem por $1.000, ele chega aqui, se ele, dependendo o imposto de importação, a barreira, ele cobra 35%, então ele passa para $1.350. Quer dizer, você já encareceu esse produto e às vezes o consumidor local fala, então por esse preço eu prefiro ficar com o produto nacional, né? Então, se essa alíquota for baixa, eu prefiro importar, fica interessante a importação. Se essa alíquota for alta, deixa de ser interessante a importação. Esse é o mecanismo clássico de você dar proteção aos produtos internos frente à concorrência externa, né? Então, aplicando as chamadas tarifas ou barreiras alfandegárias. Uma outra forma, que por sinal cada vez já tem se tornado um mecanismo muito frequente, é a introdução de barreiras ou tarifas não alfandegárias, ou seja, outras formas de você barrar o produto que não através de tarifas, certo? Então, por exemplo, você coloca cotas de importação. Você não colocou tarifa, certo? Ou que a tarifa você permaneceu como era, mas você coloca cota, só vou importar X quantidade de determinado produto, certo? Ou então você coloca barreiras como barreiras sanitárias ou fitossanitárias. O produto que não atender determinada especificação, ele não pode entrar no país, né? Cada vez mais, principalmente países desenvolvidos, estão colocando barreiras disfarçadamente, né? Ou disfarçadamente não, ele está utilizando cada vez mais essa forma de barrar o produto. O produto não atende determinada especificação, então ele não pode entrar. Então é uma forma de você controlar a entrada dos produtos estrangeiros. Algumas são perfeitamente justificáveis, né? O produto que não tem uma qualidade, barreiras sanitárias, mas existem abusos que vão nessa mesma linha de raciocínio. Teve uma época que colocaram barreiras contra a carne brasileira com suspeita da vaca louca, e não tinha essa doença aqui no Brasil em momento algum, né? Era uma forma de querer barrar o produto, certo? E existe muito lobby das empresas estrangeiras para barrar a importação de produtos que venham a concorrer com eles, né? Então, muitas vezes utilizam-se desses mecanismos para barrar. Barreiras técnicas, não atende determinada especificação, ou então reserva de mercado, simplesmente, esse mercado não vai ser explorado por produtos importados, está reservado ao mercado brasileiro. Nós já tivemos muito essas reservas de mercado aqui no Brasil, né? Essa é a segunda forma de você aplicar barreiras, muito utilizadas no mundo inteiro atualmente, né? Cada vez mais.
e os subsídios ou os incentivos a produtores locais. Então, veja bem, eu não coloco tarifa, eu não coloco barreira, mas o meu setor eu dou um crédito subsidiado, eu coloco alguma política de conteúdo local, por exemplo, todo produto tem que ter X% de componente nacional, né? O automóvel produzido aqui, importado, tem que ter 30% de componente nacional. Quer dizer, é uma forma de você subsidiar a indústria local. E muitas vezes esses subsídios, esses incentivos são até considerados práticas ilegais, né? Veja bem, eu dou um subsídio ao meu produtor local, né, que o outro não tem. Então é uma forma de você contornar, certo? Ou de você restringir a importação. É muito usado também na Europa, por exemplo, produtos agrícolas deles. Lá os agricultores são altamente subsidiados, com crédito muito barato, e isso, de certa forma, melhora a condição do produtor local frente ao concorrente externo, né? Ao concorrente externo. Então, é uma outra forma de você adotar uma prática protecionista, certo? Através de subsídios, e muitos dos quais, vez por outra, são taxados como políticas ilegais de você fazer práticas que vão contra aos princípios acordados em muitos tratados internacionais, na OMC e tudo mais, certo? Então são esses os mecanismos de práticas protecionistas. Na realidade, voltando a lembrar, quando você está adotando práticas protecionistas, certo? Você está protegendo quem? Você está protegendo o produtor local, você está desprotegendo o consumidor. O consumidor que vai ser fadado a comprar um produto nem sempre de boa qualidade, nem sempre com o melhor custo, em nome de proteger. Você está protegendo o produtor, que vai ter para si o seu bem mais precioso, vai ter um mercado para ele poder explorar. Mas existe aquela velha vamos proteger até ele se qualificar para concorrer melhor. Ora, sem concorrência, por que eu vou sofisticar meu produto, vou introduzir técnicas, vou melhorar muito se eu não tenho com quem concorrer? Não, eu vou continuar produzindo esse mesmo produto, que às vezes nem sempre tem uma qualidade e um preço tão adequado, certo? Bom, então essas são as práticas protecionistas, certo? Os mecanismos protecionistas normalmente utilizados. O que nós vamos estudar na nossa aula propriamente dita é a teoria que tenta explicar, certo? O funcionamento do comércio internacional, a teoria das vantagens comparativas, e tentar demonstrar para vocês o porquê que as práticas protecionistas, certo, não são práticas interessantes para serem adotadas. Bom, agora em seguida, antes da gente entrar na nossa aula propriamente dita, nós vamos assistir este pequeno vídeo que encontra-se no YouTube, tentando esboçar um pouco mais essa questão do protecionismo. Tá ok? Então vamos assistir esse vídeo e nos vemos em breve, em instantes, para dar continuidade à nossa aula, que nós vamos estudar essa questão da teoria do comércio internacional. Até breve! Se você for procurar no dicionário o que significa ser nacionalista, você vai encontrar lá que ser nacionalista é ser um cara que se preocupa com os interesses do país, que coloca o país em primeiro lugar. Nesse ano tem eleição e a gente espera mesmo
que o próximo presidente queira o melhor para os brasileiros, né? Mas tome cuidado, muitas vezes, assim como um pai que quer proteger demais o seu filho enquanto ele cresce, um político nacionalista acaba mais atrapalhando do que ajudando um país a crescer. Na economia existe uma coisa chamada protecionismo, que em geral anda de mão dadas com o nacionalismo. O protecionismo diz respeito a uma série de medidas tomadas para proteger a indústria nacional, para proteger o produtor local da concorrência estrangeira. São medidas típicas do protecionismo, por exemplo, as barreiras comerciais. O que é isso? Nada mais são do que a taxação pesada no que vem de fora do país, na tentativa de proteger o que é feito aqui no país da competição estrangeira. Existe também a chamada reserva de mercado, que basicamente são leis ou para impedir a vinda de produtos feitos lá fora, ou então para forçar o uso de tecnologia nacional. Problema: quando um país se fecha demais, quem é prejudicado? Você, consumidor. Você já deve ter ouvido falar que é quando a água bate na bunda que a gente aprende a nadar. Na economia não é muito diferente disso. As empresas, quando se sentem ameaçadas pela concorrência, o que acontece? Elas se sentem forçadas, incentivadas a melhorar. E quem se dá bem com essa história? Claro, as empresas, que acabam se especializando naquilo que elas fazem, e você, consumidor, na forma de preço mais baixo e qualidade mais alta. Um governo tipicamente protecionista também costuma bancar parte da produção do que é feito dentro do país, em alguns setores que ele julga estratégicos. Para isso, ele concede incentivos, por exemplo, isenções fiscais, que em bom português são um descontão dado nos impostos cobrados dos produtores locais. Importante você saber, quando um setor recebe um desconto nos impostos, outro setor acaba pagando mais impostos. Muitas vezes esse setor é você mesmo. Outra forma de subsídio são os descontos dados em linhas de crédito por bancos públicos para esses setores que o governo julga estratégico, um governo protecionista. Aliás, nos últimos anos foi adotada aqui no Brasil mais ou menos essa política que ficou conhecida como a política de campeões nacionais. A ideia era o Brasil fazer e acontecer na esteira do crescimento da fatia de mercado de poucas, mas grandes empresas, o que colabora para diminuir a concorrência. E como eu já disse, quem paga a conta sou eu, você, todo mundo. Quando a concorrência é pouca, a conta acaba caindo no bolso do consumidor. Tem mais um detalhe: num país desigual, num país pobre como o Brasil, uma política dessas acaba tendo o efeito de transferir dinheiro dos mais pobres para os mais ricos. Por que isso acontece? Porque o imposto pago pelos setores mais pobres do país acabam sendo transferidos via esses empréstimos para os setores mais ricos do país, e isso, é claro, colabora para a concentração de renda. Nessas eleições, portanto, quando algum candidato nacionalista desses que adoram o país Brasil grande, quer ver o Brasil crescer, prometer um monte de medida protecionista para você, é melhor você se perguntar: proteção para quem?